Eu vou pôr o foninho, então. Oi, querido. Pronto, agora imagina o som vai ficar melhor. Vou pendurar aqui. Veja agora se o som está bom. Está bom. Melhorou? Tá, ótimo. Então, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Hoje a gente vai começar o nosso terceiro encontro e o assunto é Sachiko. Meu nome é Cissa Mora e a gente vai começar. E antes de mais nada, Peraí, Marta, só um minutinho. Veja se agora melhorou. Melhorou? Vou pôr aqui bem pertinho. Bom, tá, então o som tá bom, já tive o retorno, então a gente vai começar. E antes de mais nada, eu gostaria de pedir, não agora, porque hoje nós vamos correr bem, vai ser um encontro bem chatinho, porque nós vamos falar de materiais, mas eu gostaria que vocês oferecessem hoje, de sugerir, né, que vocês oferecessem hoje 1 minuto de seu silêncio, por vários motivos. O primeiro é que vai fazer quase uma semana que nós bordadeiras perdemos uma amiga muito querida chamada Astrid. Nós chegamos na casa do 1 milhão de mortos por Covid aqui no Brasil. Nós chegamos na casa de mais de 20 milhões de mortos no mundo inteiro pelo Covid. Tudo isso é muito novo para nós. E também, como nós estamos falando em Sachiko, coincidentemente, nessa semana foi a semana mais fatídica da história do Japão, porque entre o dia 9 e o dia 16, de 3 em 3 dias, aconteceram coisas horríveis. Então, no dia 9, foi lançada sobre Hiroshima a bomba nuclear. Depois de 3 dias, foi lançada em Nagasaki. E depois de 3 dias, os japoneses se renderam aos Estados Unidos, porque o ataque matou mais de 180 mil em Hiroshima e mais de 80 mil em Nagasaki. E foram muitas perdas, né? Inclusive depois. Então, eu peço que hoje vocês dediquem 1 minuto do seu silêncio, porque nós estamos numa época transformadora e é uma época de nós entrarmos em contato com essas mortes e de escolhermos a vida. A gente tem que optar pela vida. E essas opções, essas escolhas, nós temos que fazer agora. Então, é isso, gente, tá? É chato começar assim, mas é isso que pede o dia de hoje, tá bom? Então, a gente vai iniciar nosso encontro agradecendo. Hoje eu vou agradecer a Tomoko, porque a Tomoko foi uma... Isso, bomba atômica, Raquel, é isso mesmo. O que eu falei? Eu falei errado? Bom, é bomba atômica. Então eu vou agradecer aqui a Tomoko. A Tomoko foi uma aluna que eu tive há muitos anos atrás, mais exatamente 5 anos atrás. Ela tinha 10 anos. E ela fez esse anel para mim quando eu dei princípios de Sachiko para ela, né? Ela nem acabou porque tinha que fazer a parte de trás, né, Tomoko? Você vai ver o vídeo depois, você vai ver que eu tô dando um recadinho para você. Vem acabar o seu anel depois da pandemia. Então ela fez com restos de tecidos e fez o aproveitamento. E quando ela me deu o anel, ela falou assim: Tia Cissa,
não precisa ser de pedra preciosa, né? Eu falei, não, porque ele já é precioso. Então tá aqui a Tomoko, querida aluna, que deixou aqui para nós uma lembrança do sashiko, né? Bom, eu vou, gente, eu não vou ler os recados porque o meu telefone vai balançar se eu mexer, tá certo? Então eu vou começar aqui a falar e aí no final, vocês já sabem, né? No final eu leio tudo e aí eu volto nas questões e respondo tudo. Então, quaisquer dúvidas que vocês tiverem, eu tô brigando aqui com o microfone, mas quaisquer dúvidas que vocês tiverem, a gente sana depois, tá bom? Bom, então, para falar de sashiko, nós precisamos ter os materiais, certo? Então, para fazer um sashiko, basta um tecido, basta uma agulha e basta uma linha para quem tem esses três, tá certo? Agora, para aqueles mais exigentes, existem os materiais que são corretos para trabalhar, que são um tecido de linho, um tecido de bom algodão, uma linha específica, uma agulha própria para fazer a técnica. Então, existem as especificidades. Nós sabemos que para fazer um sashiko ou sashiko, né? Quando nós não temos material, nós não devemos deixar de fazer. Nós devemos treinar a técnica com o material que nós temos e também, eu já fiz isso várias vezes e já mostrei para vocês aqui no último encontro, existem materiais que quando nós nos arriscamos, eles nos surpreendem, não é? Então eu vou mostrar aqui para vocês aqueles mais comuns que são usados hoje, que são tecidos de linho, tá vendo? Porque eles têm uma trama diferenciada do algodão. Então, aqui tem alguns tecidos de linho. Aí tem também tecidos de algodão das mais variadas formas. E esse algodão, ele é misto com linho. Uma vez, quando eu viajei, eles me interessaram. Então, quando você tem um tecido misto de algodão com linho, ele já é diferente na própria textura. Ele não é tão macio quanto o algodão e não é tão frio como o linho, né? Então, também esse acolhe bem o sashiko, tá? Existem materiais específicos que são nacionais. Olha, nacionais nós temos o cânhamo, tá vendo? São várias cores diferentes. E o cânhamo, esse aqui, por exemplo, esses pedacinhos estão engomados, tá? Então, eles estão um pouquinho duros. Mas quando ele é lavado, ele fica extremamente fino. E vocês podem ver que a trama dele também é extremamente fina. Eu vou pôr aqui, por exemplo, um etamine para vocês compararem, ó. Ah, eu não posso mexer aqui. Ó, então, esse daqui é um etamine e esse daqui é um cânhamo. Tá vendo? Ele é extremamente mais delicado pra gente trabalhar e a trama dele é bem mais miúda do que o etamine, tá? Então, aqui, nacional, nós temos essas opções e nós temos também o etamine em vários tons, também dá certo. O etamine é usado quando nós fazemos o sashiko itomezashi, que eu não sei se vocês lembram, é aquele sashiko onde nós colocamos os pontos e temos que contá-los. Ou através de um gráfico, ou através de um desenho, tá? Ou alguma coisa que a gente invente, uma sequência. Então, ele tem que ser sequencial e aí o tamanho nós vamos designar de acordo com o desenho. Esse daqui, ele tanto pode servir para um como pode servir para outro, tá? Bom, aí a gente tem esse tecido aqui, que eu comentei com vocês no último encontro, veio essa etiqueta, nós conversamos com a TM numa entrevista e ela disse que Cosmo não é o nome do tecido, é a marca do tecido, e ela disse que aqui está dizendo que e depois eu fui ver e é mesmo, está escrito aqui que é tecido para fazer ponto cruz e bordado. Portanto, ele também serve para um coguinho, tá? Eu gosto muito desse tecido.
Eu comprei esse tecido na Emília, lá na Emília Ock, que é da Retalharte, mas ele também vende nos outros lugares que a gente forneceu para vocês, ó. A trama dele é bem legal, é bem certinha, tá vendo? Então, quando a gente faz qualquer desenho, quando a gente pratica um gráfico aqui, o gráfico fica perfeito, tá? Existem cores diversas, tá vendo? Tem esse, tem outro aqui, que esse daqui eu conheci através da Cris Saca, né? Que é o Congress. Ela trabalha muito com esse tecido, o Congress. Mas o Congress é daquele tipo também que dá pra gente contar os pontinhos, tá vendo, ó? Então, ele tem em branco, ele tem em bege, 2 tons de bege, ele tem em azul, ele tem em preto. A Cris Saca postou uma bolsa aqui no grupo, ela postou hoje. Ela colocou uma bolsa feita nesse tecido aqui, com o bordado Coguim, tá? Está simplesmente maravilhosa, como tudo que a Cris faz. Então, esses tecidos são tecidos tradicionais para que a gente possa trabalhar com o sashiko, tá? É claro que existem também tecidos de algodão. Nós usamos tecidos lisos, das mais variadas cores. Então, usa o vermelho, usa o verde e sempre o liso, de preferência, tá? Vocês cortam um quadradinho para fazer um teste e vai usando. Aí, tem um outro tecido, que é um tecido japonês, que eu comprei nas feiras, ele veio enrolado num pacote pequenininho, com esses dizeres aqui de como fazer o desenho, tá? Não vem riscado, vem só o tecido, é uma outra empresa que vende. E aí vem o como fazer. Então, isso daqui a gente acha em sites japoneses. Eu já vi acho que é no eBay, na Amazon, todos esses sites que vendem coisas importadas vendem isso daqui. Então, o que que vem? Vem um tecidinho, que é um tecidinho bem fininho, gostoso. Olha, vocês estão vendo a transparência dele, ó? Tá vendo? É uma delícia de costurar nesse tecido. Então, a agulha vai, que é uma beleza. Então, ele é fininho. E então, eu comprei para ver qual era a textura. E depois, em posse de um tecido desse, que é japonês, a gente pode procurar alguma coisa em termos nacionais que possa baratear e que dê o mesmo efeito. Porque o material é a gente que resolve qual vai utilizar. Aqui, por exemplo, olha, isso daqui é um tipo de risco de sashiko moyozashi, que eu não sei se vocês lembram. O itomezashi é aquele que a gente conta os pontinhos, faz um pontinho de cada vez. E o moyozashi é aquele que parece muito com esse desenho, ó. É o pespontado, tá vendo? O pesponto que vai só contornando e dando enfeite em cada risco. Lembra que eu falei para vocês fazerem os próprios riscos? Então esse daqui... ele ensina como riscar, como fazer e depois como enquadrar direitinho. Então, são projetinhos que vocês encontram em feiras e em sites, tá? Esse daqui foi um outro que eu comprei, que eu até escrevi tecido para Coguim, e ele já veio só o tecido. Ele veio assim, ele vem nesse tamanho aqui, ele vem, ó, tá vendo? E aí ele traz junto um motivo atrás para a gente poder fazer os desenhos que nós quisermos. Mas claro, existem outros, porque na internet tem bastante. Então, ele vem no tamanho de uma almofada, ó. Eu ainda não terminei, eu tô fazendo, ó, um pouquinho de cada ponto, tá vendo? Então, quando ele terminar, aqui eu vou pôr outro quadrante, aqui outro, aí quando terminar, ele já fica pronto para uma almofada. E ele, a trama dele é igual a do Congress, tá vendo? Ó? É bem facinho de bordar aqui e delicioso, tá? Então, esses são tecidos que a gente vai garimpando por aí na internet e que a gente vai achando, tá? Agora eu vou mostrar para vocês um tecido que a gente também pode usar no sashiko. Vocês estão vendo essa pequena amostra aqui? Esse testículo meu? Isso daqui é um pano, é um poá, tá certo?
é pequenininho, ó, o poazinho, e aqui os pontinhos de poá são desencontrados. Se vocês tiverem um poazinho em casa e não tiverem um tecido japonês para fazer, não tiverem algum outro, vocês podem usar o poá para fazer o desenho de algum itomezashi. O itomezashi é aquele de pontinho em pontinho, que a gente vai seguindo e fazendo um desenho. Vocês podem até arriscar. Entra numa bolinha, sai noutra bolinha. Entra numa bolinha e sai noutra bolinha. Primeiro vocês fazem todas as verticais, depois vocês fazem horizontais, e se quiserem arriscar, vocês ainda entram na vertical, que vocês vão ver aqui que dá, na vertical não, na diagonal. Aqui dá, mas talvez ficasse estranho, por isso que eu não fiz. Mas são opções que vocês podem treinar o sashiko e descobrir o que é fazer o sashiko. Então, eu adorei isso daqui, trabalhar nisso daqui, descobrir isso daqui. Existem também, no armário da gente, vários tecidos listrados, tá? Aqui eu viajei, não é, isso aqui a gente normalmente não usa no sashiko, né? Mas aí eu viajei um pouco. Mas o que eu quero dizer? Por que eu trouxe esse paninho? Porque esse tecido ele é listrado, tá vendo? Ó? Ele é listrado. Então, como que vocês podem ensaiar o sashiko? Vocês podem ensaiar o pontinho pequeno, o pontinho grande, em cima da listra, sem fazer risco nenhum. Isso daí já é um exercício de como deixar o paninho no tecido, tá certo? Então, vocês vão fazendo, e aí chega uma hora, tá tudo preenchido e de repente pode até virar alguma coisa. Mas eu uso os listrados para fazer exercícios, tá? Bom, um outro material que a gente diz que é tecido é isso daqui, ó. Isso daqui é uma entretela, ela tá riscada aqui com caneta Bic. Eu uso Bic porque quando a gente lava Bic, ela não desbota no tecido, nunca aconteceu comigo. Então eu uso a Bic. E como que é feito isso daqui? Quando os desenhos são mais complicados para você trabalhar, e quando, tá vendo esse desenho aqui? Que ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Esse desenho aqui, 6, né? 1, 2, 3, 4, 5. Tem 6 pontas. Eu não sei a história desse daqui, eu conheço a história da flor de 5 pontas, porque a flor de 5 pontas homenageia aquelas japonesas que mergulham para pegarem pérolas no fundo do mar. É uma história muito linda e eu vou contar para vocês uma outra oportunidade, porque hoje eu tenho muita coisa para mostrar. Mas o Japão, tudo ele põe história, né? E é bem legal. Depois eu vou contar para vocês. Mas enfim, essa estrela, ela tem 6 pontas. Mas conforme a gente tem que bordar, a linha tem que ser reta de uma extremidade à outra. Então é um geométrico, e quem faz patchwork geométrico sabe que tem que bater tudo direitinho. Então, para que isso daqui seja muito bem feito, tem que estar riscado para a gente poder ir em cima do gráfico e fazer. Então, uma vez eu vi uma japonesa fazer alguma coisa parecida e eu entrei em contato com ela e ela me explicou e demorou para eu entender que ela trabalhava com a entretela no avesso do tecido. Ela aplicava, ela riscava a entretela na parte onde não tem a cola, fixava a cola com o ferro no tecido, no avesso do tecido, ficava firme e depois ela seguia o desenho que estava riscado na entretela. Então eu fiz esse exemplo aqui usando um feltro, tá? Então, na verdade, eu trabalhei no verso do tecido, no avesso do tecido, e o direito do tecido é o que vale. Então, aqui, se eu tivesse que riscar, talvez na hora de manusear, fosse apagando, dependendo do material utilizado, principalmente por ser um feltro. Então, isso daqui é uma técnica que algumas delas no Japão costumam utilizar. A semana passada, quando a gente estava conversando com a TM naquela entrevista, ela falou que lá no Japão tem um papel que você cola no tecido, e eu só não entendi se depois ele é lavado, ou se depois ele é passado e derrete, ou se de alguma forma
você tira arrancando, não sei, porque ela não entrou nesses detalhes, mas a gente depois descobre e traz informação para vocês. Então, existe um papel que ela falou que as professoras modernas usam no Japão, que é o mesmo processo da entretela. Você trabalha do lado do avesso e quando você vira, o lado do direito está pronto. Tá? E é claro que quando você trabalha o avesso, sabendo que você não pode cruzar as linhas aqui no meio, então aqui você toma o mesmo cuidado. Às vezes a gente passa de lá para cá e tal, mas aqui no avesso pode e aqui não. Então a gente tem sempre que ir olhando o avesso e o direito conforme faz essa técnica. Eu gosto muito porque, eu estou meio perdida aqui, mas eu tenho os desenhos, tem uns desenhos que são muito elaborados. Eu considero esse elaboradíssimo, tá? Na hora de fazer que a gente percebe. Esse daqui eu desenhei hoje. Eu peguei um motivo de flor, aqueles motivos elisabetanos, sabe? Que é cheio dessas coisinhas de rococó, de virar e tal. E eu desenhei esse daqui e depois eu posso passar esse risco para vocês sem ter o perigo de vocês fazerem alguma coisa que seja de alguém, né? Hoje em dia a gente tem muito esse problema dos direitos autorais. Bom, então aproveitando o gancho aqui, existem os gráficos para a gente fazer os desenhos, né? Então, por exemplo, esse daqui é um moyozashi. Ah, mas como que você sabe? Porque ele é livre, tá vendo? Você vai contornando um desenho qualquer de uma flor, é uma flor isso daqui, e você vai contornando com pontinhos. Inclusive aqui nesse desenho eu já fiz até o tamanho do pontinho igual vem nesses kits de sashiko que a gente já compra prontos nas feiras, né? Mas você pode fazer o contorno todinho assim e trabalhar no avesso, por exemplo, em cima do risco e no final dar uma imagem dessa daqui, tá? Esse daqui não é o moyozashi. Esse daqui, que vocês percebem, ele é feito em cima de um gráfico, pontinho por pontinho. Então, para você chegar nesse risco, então você vai ter que fazer primeiro uma série de carreiras, todas horizontais, uma encontrando, outra desencontrando, pulando ali, começando de novo, uma grande, uma pequena. Então, existe um gráfico para você seguir isso daqui. E aí você vai chegar no resultado. Isso daqui você também pode fazer naquele tecido que tem como contar os pontinhos. Mas, se você tiver traçado o quadradinho, isso aqui vai em 1 minuto, tá? Quando você pega um gráfico na internet, eu tinha essa parte aqui, tá? Esse gráfico aqui, que eu imprimi. Esse daqui é um koguin, que é um tipo de sashiko itomezashi que se desenvolveu, começou a se desenvolver lá na cidade de Shonai, e hoje tem até um instituto especializado nisso daqui, que inclusive a Cristina faz aula lá, quando ela vai para o Japão. Então isso daqui é maravilhoso, mas só que esse daqui, que eu não tenho para mostrar porque eu já vendi, né? Mas esse daqui, ele era grande, ó, eu precisava que ele fosse grande. Então eu fiz de um jeito, ele tá torto aqui, mas eu fiz de um jeito que para eu olhar a sequência, continuava depois, tá vendo? Tem professora japonesa que quando ela tá aqui, ela já sabe que vai por aqui, quando ela tá aqui, ela já sabe que vai por aqui, mas eu tenho que olhar, né? Eu preciso olhar. E eu descobri essa semana também, porque eu fico embasbacada de ver essas japonesas fazendo o sashiko kogin do começo ao fim, sem gráfico nem nada. Mas eu descobri que elas fazem isso porque muitos desses kogins que elas fazem são ainda brasões representativos da família, são desenhos feitos para representar uma família. Então elas fazem aquilo a vida inteira. Lógico que depois do 10º que eu fizer desse daqui, eu já vou ter decorado mais ou menos onde vai um ponto, onde vai outro pelo menos. Não é verdade? Então esse daqui é um exemplo. Esse daqui é um exemplo que eu trouxe, que às vezes você imprime um desenho, vou fazer esse coguinho aqui. Ai, mas ele é pequeno, eu quero grande. Então, um dos recursos que você usa quando você faz isso daqui
é ampliar o desenho, você vê que é o mesmo, ó, tá? Então, você amplia o desenho do tamanho que você vai usar, e aí você tem uma visão, além de maior, mais proporcional ao que você vai fazer. Então, você já sabe como vai ficar o desenho pronto ali no espaço que você vai trabalhar, tá bom? Eu peguei na internet isso daqui, eu achei super interessante, ó. É uma capa de celular que ela disponibilizou e que tem os pontinhos, tá vendo? Nesses pontinhos foram trabalhados alguns desenhos, ó, tá vendo? De coguinho, isso tudo é coguinho, tá? Por que que é coguinho? Porque é um tipo de itomezashi que é trabalhado apenas com linhas retas, são só carreiras horizontais, e conforme as linhas horizontais vão se acumulando, elas formam os desenhos. Então, isso é coguinho, eu sou viciada em coguinho, tá? Então, é possível, através de um gráfico como esse, de bolinhas, por exemplo, você fazer traços de coguinho como esse. É um exercício maravilhoso. Para isso, você precisa de materiais como esse daqui, por exemplo, ó, tá? Papel quadriculado. Existe esse tipo aqui que eu gosto mais, ele é mais simples para o meu cérebro entender, ó. Tá vendo? E aí você se diverte com isso daqui. Tem esse material aqui, que eu já vou aproveitar e mostrar agora. Eu comprei isso daqui achando que era um livro de coguinho, porque eu comprei pelo celular, aproveitando que ele estava numa super oferta na Amazon. E deixa eu pendurar aqui. E o Kiko, vê se melhorou agora, querida. Então, eu comprei isso aqui na Amazon pensando que era um livro, porque eu não li o que estava escrito aqui, na hora que eu vi no celular. Eu só sei que eu vi lá R$14, era o equivalente a R$14. Falei, gente, é meu isso, né? Peguei e comprei. E aí, estava escrito aqui, esse manual de padrões de bordado pertence a... Completei tudo isso, daqui era um caderno, todo quadriculado. Então, isso daqui é só para brincadeira. A gente vai inventando desenhos, tá vendo? A gente inventa, vai pegando aqui e vai fazendo. E aqui, por exemplo, ó, para vocês entenderem como que eu perco, às vezes, o meu dia inteiro. Aqui, por exemplo, eu desenhei um círculo dentro desse quadriculado. E aí eu coloquei primeiro todas as linhas horizontais, porque é o jeito que nós vamos fazer com as linhas no tecido. Então, eu desenhei todas as linhas horizontais. Depois que foi as carreiras das linhas horizontais, eu fiz todas as verticais, fechando os quadradinhos aqui. Então, ficou desse jeito aqui, tá vendo? Então, foram as verticais fechando os quadradinhos. E isso sempre vai ser assim, ó. Uma sim, uma não. Uma sim, uma não. Aqui também. Uma sim, uma não. Uma sim, uma não. Aqui era só escolher onde fechava o quadradinho e continuar. Uma sim, uma não. E aí vai. Depois, eu comecei a fazer as... como chama isso? Diagonais. Primeiro a diagonal virada do lado de cá e depois a diagonal virada do lado de lá. E conforme você vai indo, você vai construindo o desenho. E quando você está bordando, é louco isso, é muito louco, né? Então, eu adoro isso, eu passo assim tardes fazendo isso. Depois, quando eu vou para o tecido... Ah, esse daqui eu mostrei para vocês, quer ver? Deixa eu ver se está perto aqui. Ó, esse daqui é esse daqui, tá vendo? Ó, eu fiz no tecido depois de fazer no desenho. Então, eu achei que ficou bem legal, ó, o resultado. Tá vendo? Então, é isso. Bom, aí são vários desenhos, você vai... Ah, esse daqui eu fiz, por exemplo, para você dizer que aqui você vai enfiar a linha aqui e vai sair com ele para cá. Que é mais ou menos, deixa eu pegar aqui para vocês verem, que é um tipo de sashiko itomezashi, que você faz os pontinhos e depois você passa a linha por baixo dos pontinhos. Então, aqui, eu já meio que prevendo como ia ficar, eu já coloquei no papel para ter uma ideia. E deu certo, eu fiz, foi testado. Esse daqui foi um desenho de Kogin que eu fiz, tá vendo?
Então, e aqui, por exemplo, foi um erro, ó, porque vocês percebem que aqui ele cruza nessa linha e aqui não cruza. E a coisa mais difícil é você riscar um negócio desse todo certinho. Difícil para mim, né? Pode ser fácil para vocês. Ó, tá vendo? Aqui ele já deu um pouco mais certo, mas ainda assim ele deu errado. Então, você vai testando. E esse caderno, ele é muito legal porque você pode usar também uma forma do jeito que você trabalha no ponto cruz para você fazer isso daqui, mas é uma viagem, né? Esse daqui, por exemplo, são descobertas que a gente vai fazendo. Esse daqui, se você faz só um pontinho desse, que é o pontinho que eu digo é o desenho. Se você faz só esse desenho e você separa um do outro, ele fica isso daqui. Mas se você não deixa essa linha separada, então ele vira isso daqui, ó. Então, você descobre isso antes de ir para o tecido, conforme você vai desenhando. É muito legal, você viaja, é muito gostoso isso. Aqui umas folhinhas também, que você faz do mesmo jeito, e aí vai. Então, esse é um exercício que a gente faz usando esses gráficos. Aqui, por exemplo, só terminando de mostrar, são as entretelas, que a gente risca desse lado aqui, tá vendo? Bem geométricas. Olha essa daqui. Essa daqui, ela foi riscada assim mesmo. Eu queria que ela fosse assim, torta, né? E aí eu risquei esse padrão dentro dessa imagem. Então, deu para trabalhar uma coisa bem diferente, assim. E isso aqui é uma delícia, porque aonde tem esse negócio, esse risco inteiro azul, você vai pespontando com entra, sai, entra, sai, entra, sai, com o pontinho do sashiko. Depois que está tudo pronto, as linhas horizontais, as linhas verticais e as linhas diagonais, que aqui são num outro ângulo, você ainda completa com os pontinhos para fazer as florzinhas. Então, é assim, é muito, eu acho delicioso isso daqui. Ó, esse daqui é um outro desenho. Então, eu acho que apesar dele ser geométrico, para contar isso daqui nos pontinhos do tecido, eu acho muito complicado. Então, o ideal é você pegar um desenho desse, colocar no tecido, trabalhar na parte de trás do tecido e ele já sai pronto. Então, todos esses desenhos aqui, eu peguei na internet, tá? Todos eles estão disponíveis. Ó, esse daqui num tamanho menor, já existiu aqui uma pequena distorção. Tá vendo? Então, são coisas que vocês têm que olhar, observar, para ver se é aquilo mesmo que vocês querem. Esse daqui eu fiz, lembra que eu mostrei no outro encontro? Isso aqui é muito legal. E aí, tem uma outra, e aí eu fiz aquela, que eu já perdi, aquela amostra que eu fiz, que eu colei isso daqui atrás, eu não gostei muito de fazer, porque eu achei que ela ficou muito grossa. E bordado e sashiko tem que fluir, né, gente? Essa daqui, tá vendo? E eu já escolhi o feltro, que é uma coisa grossa, né? E o feltro nacional, ele tem um probleminha que é assim, para bordadeiras, né? Às vezes a gente entra com agulha, sai com agulha, entra com agulha, sai com agulha, ele fica ótimo. Mas, de repente, numa agulhadinha, você dá com uma trama dele ali, que parece que é um montinho de linha, que para você passar a agulha é meio difícil. Quem costura com feltro sabe como é complicado costurar nele. E ao mesmo tempo que ele flui, que é uma delícia, é um material delicioso de bordar, ele tem esses engruvinhadinhos na própria confecção dele, que é causado pela máquina, na hora da feltragem. Então, eu achei que essa entretela com o feltro acabou pesando muito na hora da gente fazer o bordado. Então, eu também descobri que existe uma entretela mais fininha ainda, que é essa meio que transparente, tá? Então, quando a gente usa, olha, quando você risca, você consegue ver se o tecido for claro, e aí dá para você trabalhar, ó, ela tem cola, tá vendo? De um dos lados, e aí dá para você trabalhar com ela de forma que ela permaneça no tecido. Aqui, essa entretela também vai permanecer no tecido. Quando no lugar da entretela você usa aquele papel japonês, que
que as meninas estão importando, então é diferente. O papel você tem que tirar. Depois a gente pergunta como é que a gente faz isso para a Tieme, né? Bom, então, mostrados os tecidos, nós vamos mostrar agora os riscadores, tá? Bom, nós temos diversos tipos de riscadores no tecido. Por isso que a aula é chatinha, porque muita gente já conhece tudo isso, né? Bom, nós temos todos esses riscadores aqui. Tudo isso pode ser usado no sashiko, tá? Isso daqui é risca tecido de alfaiate. Eu guardo todos e aqui tem dois tipos. Tem esse tipo aqui e tem um outro que eu amo, que é esse daqui, que é extremamente macio, ó. Esse é o meu preferido, tá? E tem esse normal aqui, que quebra fácil, tudo da marca Águia, que é fácil, toda costureira tem. Você pode usar esse daqui. Ou você pode usar isso daqui. Isso daqui é um giz de cera branco. Também pode ser usado no tecido, ele não mancha e ele também pode riscar, tá? Você pode usar também canetinhas importadas. Essa canetinha aqui eu comprei com a Isami na Tom com Tom, tá? Mas acho que a Emília também tem. As meninas todas que vendem a Isami tem, que são canetinhas do Japão, que tem a ponta bem fininha. Cadê? Ó, cadê? Tem a ponta bem fininha. Então, não repara no dedo, né? O dedo tá todo costurado, que eu ando fazendo no quilt à mão. Mas, enfim, você tem uma pontinha bem pequenininha. E essa pontinha serve para riscar tecidos mais delicados, como linho branco, tecidinho de algodão branco. E ela sai com o calor do ferro, essa canetinha. Então, tem essas. Aí tem essa outra que você compra e depois você só precisa comprar o refil para colocar nela. Aí você tem esse daqui, que quem vende esse daqui é a Le Petit, a Muriel, da Le Petit, que é da Boan, é uma marca alemã. Ó, escreve Boin, mas a gente fala Boan. E eu adoro essa daqui. Aliás, essa daqui já é a minha terceira, porque eu quebro muito ela. Eu tenho a mão de ferro, né? Pesada. Mas eu gosto dela porque, olha só, ela tem refis de grafite. Então, você pode riscar no tecido escuro com o grafite branco e no tecido claro com o grafite preto. Então, eu gosto muito dessa marca e também uso bastante. E quando é para riscar fininho, então, ela é perfeita. Agora, tem outros que são esses daqui, que as bordadeiras conhecem melhor do que as quilteiras. Por quê? Porque isso aqui a gente usa muito quando a gente faz um bordado. E então, o que que é? Eu venho aqui, ó, eu venho aqui. Esse daqui não há necessidade, porque se ele virar assim ou assim, ele é igual. Mas se vocês tiverem o desenho, se o desenho for passível de espelhamento, então vocês têm que trabalhar com ele do lado contrário. Mas o que que você faz nisso daqui? Você escolhe a cor que você vai usar dos lápis, que tem só nessas duas cores, esse tipo aqui. Tá? E aí você vai em cima do risco, você passa o lápis, tá? Você contorna todinho ele. E aí, depois que você fez isso, você pega o tecido, a parte de cima do tecido, pega essa parte que você riscou com esse lápis, vira em cima do tecido, passa, e quando você passa, o lápis que estava riscado aqui no motivo fica no tecido. Então, é uma opção legal. Só que para fazer o sashiko, vocês não podem esquecer que esse risco, por exemplo, ele está todo completo. E no sashiko, o ponto é o de pesponto, é o de alinhavo, é aquele ponto remendo que eles chamam. Então, uma parte do ponto não vai ficar no tecido. A linha vai para baixo, a linha vem para cima, a linha vai para baixo, a linha vem para cima, vai ficar um ponto de alinhavo. Então, se você riscar na parte de cima do tecido, você vai bordar e depois, como esses lápis foram passados no tecido, eles não lavam, eles não saem, tá?
A não ser que eles tenham um produto químico lá no Japão que eles conheçam, mas eu nunca ouvi falar. Então aquilo fica no tecido, porque é feito para aqueles bordados, igual, por exemplo, um cabo de flor, que você vai com o pontinho preenchendo todo o cabo da flor. Então, para isso, ele é perfeito. Para o sashiko, você tem que considerar trabalhar com ele no avesso, tá? Então, você tem que pensar no espelhamento, pensar nele no avesso, com todos esses detalhes que eu falei. Isso daqui todo mundo conhece, mas eu vou mostrar, porque tem gente que não conhece. Isso aqui é um material super barato, desculpa aí que tá sujo, porque ele vive nas minhas bolsas, nas feiras, eu ando com ele direto. E isso aqui, ele tem um refil. Eu vou bater para pôr o pozinho para baixo. Então, isso daqui, ó, tá vendo o pozinho? Lá dentro? Esse pozinho, que vocês estão vendo, ele vem aqui dentro. Aí, quando eu coloco isso daqui aqui, ele cai aqui e quando eu risco o tecido, ó, o pozinho sai e fica no tecido. Tá vendo? Ele aparece. Então, isso aqui é ótimo para tecidos claros e tecidos escuros. Eu tenho esse pozinho amarelo, que quando você vai pôr o refil, você tira aqui e o pozinho... Ah, que legal, eu peguei um que não tem pozinho para mostrar para vocês. Eu ia mostrar o pozinho amarelo, mas tchan, tchan, faz de conta que tá lá, né? Então, ele vem com o pozinho aqui dentro, você tira, encaixa aqui e usa. Eu acho isso uma maravilha, custa R$2. Quer dizer, custava, né? Porque faz tempo, esse meu tá bastante tempo. Agora, eu vou mostrar para vocês a minha canetinha preferida, tá? Ela chama Águia. É a mais vagabunda que tem no mercado, com o perdão da palavra, perdão ao fabricante. Mas, assim, é a mais em conta que tem e é a que nunca me deu problema. Uma vez, a Cida Lema, que vocês conhecem das feiras, tem um stand lindo de coisas que ela faz, ela me encomendou uma almofada toda bordada à mão. E eu risquei com uma canetinha que eu comprei numa feira, que o cara falou para mim, compra essa daqui, ela sai com água, é uma maravilha, fui e usei. Quando eu peguei o cotonete e fui limpando aquelas partezinhas que a linha não bordou em cima, aquilo começou a expandir, aquele cor-de-rosa, porque era cor-de-rosa, não era roxo. Aquilo começou a expandir e começou a me dar um desespero, porque eu falei, não, amanhã tá ótimo. Chegou no dia seguinte, aquilo estava pior e a almofada foi ficando cor-de-rosa, porque a tinta foi expandindo e foi tomando conta do algodão. Aí eu não conseguia falar com ninguém sobre aquela caneta, porque era uma marca que ninguém conhecia. E estavam vendendo na feira. Então, o cara que vende sabe menos ainda, porque ele não faz, né? Ele só vende. Aí, o que eu tive que fazer? Depois que a almofada já estava bordada e tudo, e conversando com a Cida, eu tive que tingir a almofada de cor-de-rosa para não parecer que tinha dado aquele problema. Então, prestem muita atenção com relação ao material que vocês usam, porque é muito importante não usar o material errado, tá? Então, eu uso a águia, porque a águia, ela, se você for fazer um desenho muito elaborado, esse não, tá? Mas, por exemplo, esse aqui que demora um pouco mais para você bordar. Se você for fazer, quando você tiver aqui, aqui já está apagado. Porque, lógico, isso daqui no vapor, aliás, no dia a dia vai evaporando, porque evapora com água, né? E se está um dia úmido, então, pior. Mas são detalhes que quando você faz, você tem que ficar atenta. São detalhes que eu estou falando para vocês, porque quem não comprou já não precisa passar pela experiência, eu já falei, tá? Bom, agora tem um outro tipo de caneta, que eu até trouxe um pedacinho de pano, que é a caneta gel. Eu conheci essa caneta na minha primeira aula de patchwork, há 15 anos atrás, quando eu fiz com as irmãs, a Ilha e a Vanessa, maravilhosas. Então, quando elas me ensinaram, elas falaram, Cirsa, faz um pontinho e depois aquele pontinho vai desaparecer porque você vai bordar em cima e com aquele jeitinho lindo delas. Então, a caneta gel, ela quando você faz aqui, ó, ela aparece muito bem no tecido. Tá longe, mas eu vou trazer aqui para perto, tá? Então, você tem a dourada e você tem a prateada. Então, ó, se você quiser fazer algum motivo e que você queira cobrir esse pontinho, você pode usar a canetinha gel. Se você for fazer o traço com a canetinha gel dessa forma, você vai entrar bem. Por quê? Porque o sashiko tem os pontinhos assim, quebradinhos.
e aqui tá inteiro. Então, se você for usar essa caneta no seu tecido, ou você risca assim, ou você risca do lado do avesso para trabalhar do avesso para que ele fique assim no direito, sem aparecer o risco total da canetinha. Tá bom? Bom, falado isso, nós vamos partir para o que eu pegar mais perto aqui, que são as agulhas, tá? Existem essas agulhas aqui, essa daqui é específica para sashiko. Ah, é assim. Essa marca, ó, marca Olympus, é uma das fabricantes que ainda sobrevive no Japão. É uma empresa forte, ela ainda tem algumas lojas lá no Japão, tem uma fábrica com várias lojas. E aqui nessa embalagem é tão bonitinho isso, olha só o capricho deles, né? Que já vem um coguinho desenhado na própria embalagem, ó, que você pode inclusive seguir a sugestão deles, tá vendo? Você tem aqui a florzinha, que você pode trabalhar só a florzinha. Você pode trabalhar as 4 assim, com o quadradinho inclinadinho. E você pode fazer só o quadradinho. Então, já existe na própria caixinha da agulha essa indicação. Então, aqui vem 2 agulhas, tá? Ó, uma delas está bem escura, porque eu uso muito. Eu derreto a agulha, né? Bom, então essas daqui, elas são, ó, então eu vou repetir o que eu falei da outra vez. O que são essas agulhas? Elas são compridas. Por quê? Porque quando você faz o sashiko, você pega o sashiko e você vai entrando no tecido, colocando pontos aqui dentro do tecido. Então, ela tem que ser longa para você puxar o fio depois e ela poder sustentar. A mesma coisa quando você faz um rococó. Você não vai fazer um bordado rococó com aquelas florzinhas que você faz o rococó numa agulhazinha de quilting desse tamanho. Tudo tem um material próprio. Ai, mas eu não tenho, Cissa. Como é que eu faço? Que a agulha que eu uso? Olha, aqui no Brasil tem uma agulha que eu fui pesquisar. Ela é a corrente Darning número 2. A Cris vai me matar, porque ela não gosta que eu dou essas dicas assim, porque não é material próprio. Mas é o que a gente pode encontrar Brasil afora. E a gente está falando de Brasil, né? Então, ó, ela é muito parecida com a japonesa. Aliás, tem uma coisa que eu preciso dizer para vocês. Lembra que a gente, não sei aonde que eu falei por aí, foi na entrevista da TM, que a gente precisa descolonizar o pensamento da gente, né? E um dos pensamentos que a gente tem, que são muito fortes na nossa cabeça, é que todos os produtos estrangeiros são muito melhores do que os produtos nacionais. E eu comprei um pacotinho dessa agulha aqui, que eu já joguei fora, porque me dá raiva, né? Porque a gente paga caro, mas eu comprei já um pacotinho dessa agulha e ela estava totalmente com a ponta rombuda. Impossível de trabalhar. Você vai reclamar? Não dá, né, para reclamar, porque primeiro não sei de quem que eu comprei. São 4 vendendo a mesma marca aqui no Brasil. Também vem de fora, não sei se eu comprei de fora. Então, nós precisamos pensar que às vezes nem sempre o que vem de fora é o melhor. Essa daqui que eu comprei, que é a mesma marca, do mesmo fabricante, está ótima e eu estou usando. Mas isso acontece. Para quem vai fazer um sashiko com outro tipo de linha, que não seja a de sashiko que eu vou mostrar, eu uso também essa daqui, que é da Clover, tá vendo? É essa numeração aqui, ó. Então, eu uso essa daqui. Porque, olha o buraquinho dela, ó. Tá vendo? Vocês podem olhar o buraquinho e mais para baixo. Vocês percebem que é o mesmo tamanho da cabecinha dela e dela? Então, quando vocês têm uma agulha que aqui em cima ela alarga a cabeça, ela estraga o bordado. Então, para o coguin ficar direitinho, para o sashiko ficar direitinho, a agulha tem que ter esse detalhe. A cabeça dela tem que ser o mesmo tamanho do longo do corpo dela. Tanto aqui em cima como aqui embaixo. É lógico que a ponta sempre é mais fina porque ela vai entrar no tecido, né, gente? Então, com exceção da pontinha, esse é um detalhe que vai sempre deixar o seu sashiko mais bonito, tá? E essa daqui eu também uso, ó. Também ela é da Clover, eu uso para fios mais grossos, tá vendo? E ela também, ela não é do mesmo tamanho, mas ela tem
pouquinha coisa maior só do que a parte de baixo. De todas as que eu fiz, a tentativa de costurar, ó, com ela, essa daqui é a melhor que tem, da Clover. As outras todas têm cabeça grande, tá? Então, essas são as agulhas. Ai, Cissa, mas eu me sinto bem com outra agulha. Não, o bordado é isso. Você tem que se sentir bem e você tem que usar aquilo que você tem. Bom, isso daqui é um material específico para japonesas que fazem sashiko, tá? Eu uso muito esse daqui. Esse aqui é meu preferido, tá? Ele tem esse elastiquinho aqui na ponta e ele é de couro e ele é todo furadinho, tá vendo? Tá até gasto, coitado. Aí eu venho aqui, coloco nesse dedo do médio aqui, que é o dedo que elas costumam usar. E a agulha, quando você pega a agulha para fazer o sashiko, deixa eu pegar um pedacinho de tecido só para mostrar rapidinho. Então, quando você vai fazer o sashiko, ó, você coloca, tá vendo para que tem esses furinhos aqui? Você encaixa a agulha aqui, porque se você pegar um dedal, que aqui é tudo reto, conforme você vai atravessando o tecido aqui e vai fazendo assim, que a gente pega aqui, né? Conforme você vai fazendo assim, quando isso tá preso aqui, você vai com uma facilidade louca, porque está encostado ali, entendeu? Você vai que vai. Mas quando isso fica solto e escorrega, então não é próprio para isso. Então, isso daqui é feito para segurar a agulha. Tem essa marca que é de couro. Gente, desculpa, mas hoje tá chatinho, porque tem gente que não faz ideia desses materiais e eu preciso mostrar, tá bem? E tem esse daqui também, que é um outro material. E ele fica aqui, ó, nessa parte do dedo, e a agulha também encaixa aqui. Não é igual esse, mas é parecido. Então, esses furinhos são feitos para segurar a cabecinha da agulha para a gente poder ter liberdade para empurrar no tecido, tá? Então, tem esses anéis aqui, que o meu preferido é esse. Existe assim também de metal. Esse daqui é feito para quem tem dedão como eu, né? Agora, esse daqui, eu até ganhei esse daqui, ó. As japonesas usam isso. Olha até onde vai no meu dedo, gente, para vocês terem noção do dedinho da japonesa e do meu. Tá vendo só o que acontece? Então, mas ele abre, ó, tá? Ele abre. Eu fui tentar abrir um e ele quebrou. Então, esse aqui eu guardo de lembrança. Eu não uso. Mas se for tentar colocar, não dá para fazer sashiko aqui, coguinho aqui. Eu ia inventar um jeito diferente. Mas, para quem tem dedinho, igual da Rosana Pardo, né? Que é aquela mãozinha de japonesa pequenininha. Então, enfia no dedo, fica aqui e pode usar, tá? Então, esses daqui são outros materiais que também são utilizados no sashiko. Quando vocês estiverem fazendo, que vai ser a próxima aula, que quando vocês estiverem usando isso daqui, que vocês dominarem esse fazer, empurrando com esse dedal, é outro tipo de coisa que vocês nunca fizeram na vida. Eu posso dizer isso porque eu já fiz de tudo no patchwork, no têxtil, e o domínio da agulha com esse dedal aqui é uma coisa que transcende essa coisa nossa do fazer. É muito legal, vocês vão experimentar, é bárbaro. Bom, tesouras, vocês precisam de tesouras de pontas finas e precisam de tesouras para tecido, ou tesoura ou cortador de tecido, tá? Então, eu vou guardar isso daqui. Bom, e agora eu vou mostrar para vocês as réguas. Ah, tem uma outra coisa que eu preciso falar antes. Isso daqui é um marcador de tecido, tá? Chama era. Então, essa era, normalmente, a gente pega a era e finca no tecido para marcar o tecido, ó. Tá vendo que ficou a marquinha aqui? Então, a era é para você fazer todos os desenhos no tecido sem ter a preocupação de lavar depois ou de espirrar
água, ou de pôr o cotonetezinho, ou de passar, porque tem uns que saem com o calor do ferro. Então, quando você usa a Aera, e isso é muito bom para você fazer o itomezashi, porque a Aera ela risca muito bem o reto. E se você tiver destreza, claro que você também consegue riscar as redondas, as florzinhas e tudo mais. Então, é muito usada. E, por exemplo, você põe o tecido aqui, você põe a régua, vem com a Aera, ó, que eu já vou falar dessa régua mágica aqui. Você só finca assim no tecido, vira a régua para fazer só vou fazer uma demonstração, tá? Só para vocês verem como é que fica o quadradinho. É que eu tô olhando pelo celular, é ruim. Ó, então, olha o que acontece aqui, tá vendo? Aqui vocês conseguem, com a Aera, fazer os quadradinhos que vocês podem fazer com a caneta Bic ou com uma caneta que vai apagar depois ou com aquele material todo de marcador que eu mostrei para vocês. Isso aqui é a Aera. E a Aera, eu já fiz um com ela e assim, você tá trabalhando aqui, você vai puxar o tecido, fazer o Hitchcock, que é aquela coisa de puxar a linha e acertar com o dedo e tal. E aí, isso daqui não vai apagando, fica riscado, ó. Por mais que você atrite o tecido, ele continua, tá vendo que tá riscado? Né? Olha que beleza. Então, a Aera também é maravilhosa para a gente usar nisso daqui. Agora, tem as réguas, tá? Essa régua aqui, ela não existe no mercado. Por que ela não existe no mercado? Porque vai existir, tá? Ela já está em produção. É uma régua que eu pedi para a Kátia Covas e o Roberto fazerem para a gente. Eles são bárbaros de trabalhar com eles, né? É da Criativa. Então, eles fizeram um jogo de réguas maravilhoso para a gente trabalhar com coraque. E aí eu falei, nossa, eu não sabia que eles fazem régua. E aí eu dei esse modelo para eles desenvolverem, falando que tinha que ter meio centímetro nos quadradinhos. E aí, olha só, gente, eles me mandaram essa régua maravilhosa que facilitou. Se eu tivesse pedido antes para ele, uns 3, 4 anos atrás, eu estava feita, porque eu riscava antes. E eu não sei vocês, mas eu tenho muita dificuldade, por isso que eu nunca fiz patchwork tradicional. Eu enxergo torto. Então, mesmo usando uma régua, eu nunca consegui fazer isso daqui dessa forma aqui. Vocês estão vendo? Os meus quadradinhos sempre saíam com mais de meio centímetro, uma fileira, outra fileira, eu tinha que riscar de novo em cima. Agora, isso daqui sai com isso daqui, com essa simples régua. Você risca todinho na vertical ou na horizontal e depois vira e traça do sentido contrário. Então, é perfeita. Ela fez desse tamanho, ela e o Roberto, mas depois eles vão fazer nesse tamanho aqui também, ó, um pouco maior. Para quem quer fazer. Esse daqui é o tamanho do paninho de prato que as japonesas usam. Já sai prontinho, já com a margem de costura e tudo. Agora, o que é essa régua aqui? Deixa eu tirar isso. Então, já mostrei para vocês a régua mágica, que a Criativa vai passar a vender. Vocês podem pedir lá, que elas já estão fazendo produção, para fazer isso daqui, olha. E esse quadradinho é aquele que dá todos aqueles exemplos que eu já mostrei para vocês. Só mais uma coisa, o que é marcador também. Esse daqui é de papel, tá? É carbono de papel. Eu não achei o meu outro, que é um amarelinho e um vermelhinho que eu tenho, que é carbono de tecido. Tem várias cores, né? Mas aí eu peguei um de papel só para não esquecer de falar. Por quê? Se você usar o carbono de papel no tecido, de jeito nenhum dá para você lavar depois, porque ele mancha totalmente. Essa tinta que tem aqui, ela estraga na hora de lavar o teu tecido, o teu trabalho. Então, se você for usar isso daqui porque você não tem outra forma e é o único jeito que você tem é isso, use do avesso, porque se manchar, vai manchar do avesso. Ou não lave o trabalho depois de pronto. Mas não use isso nunca do lado direito, porque ele mancha e não sai quando lava, tá bom? Então, essa era a dica do papel que eu queria dar. Mas, eu ia falar da régua. Então,
o que que é essa régua aqui? Não vai ter essa do meio aqui que eu mandei eles tirarem, tá? Ela vai ser tudo assim, ó, tá? Pra que é essa régua? Um dos tecidos que eu mostrei pra vocês é o tecido... Ah, esqueci de mostrar um, eu vou mostrar daqui a pouco. É o tecido de bolinha. Lembra que eu falei do tecido de poá pra vocês? Se vocês pegarem um tecido e fizerem essas, marcarem, olha, é simples. Eu vou pegar a pequenininha para esse tecido cortado aqui, que eles têm dois tamanhos, ó, é a mesma coisa. Eu venho aqui, se eu marcar só os furinhos, eu vou ter a mesma coisa que os quadradinhos, ó. Tá vendo? Que é também outra invenção maravilhosa. Na verdade, são duas coisas para a mesma coisa. Então, eles vão produzir os dois para vocês acharem, para vocês escolherem aquilo que vocês acham melhor. Eu vou fazer só um pedacinho. Então, o que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho, desconsiderem o que foi feito com a Era, tá? Então, eu tenho aqui os pontinhos no local exato aonde eu tenho que riscar. Ah, mas e se eu quero mais distante? Então, você faz numa bolinha daqui, pula uma e faz outra bolinha aqui. Então, você pode usar isso daqui do jeito que você quiser. Você pode, inclusive, fazer assim, um aqui, outro aqui, outro aqui, e na carreira de baixo, desencontrar e fazer dessa forma aqui, tá vendo? Porque existem desenhos que você aproveita esse quadrado e existem desenhos que você aproveita esse quadrado. Tá? Então, você tem a liberdade de quadricular da forma que você quiser com essa reguinha aqui, que é uma outra opção que também vai estar disponível, que a Criarte criou só para a gente poder fazer essa técnica de forma mais perfeita. Isso aqui é um sonho, gente. Já sai pronto isso daqui, né? Dá para você produzir muito mais rápido, tá? Agora eu quero mostrar uma coisa que eu esqueci. Deixa eu terminar de falar das réguas primeiro, que aí vai saindo de cima. O que são essas réguas? Então, aqui tem modelos redondinhos e modelos ovais. Às vezes, você pega um sachiko e aí você vai no tecido. Você vai no tecido e risca, faz de conta que aqui é o seu tecido. Você risca uma coisa assim, outra coisa assim e outra coisa assim. E aqui, que eu não sei se os comentários estão atrapalhando, ó. Você tem isso riscado no tecido. Você pode riscar a parte de dentro ou a parte de fora. Então, você tem várias elipses, né? Então, o que você pode fazer, que tem muito nos bordados de sashiko do Japão, é que em cada nicho desse você trabalha um tipo de ponto diferente. E isso fica lindo. Eu tô fazendo um que não tá aqui, porque ficou na casa da minha sogra na pandemia, que é um que é cheio de círculos. Eu fiz um monte de elipses com círculos. E cada parte do círculo eu tô bordando com um tipo diferente, com um ponto diferente de sashiko. Então, com esses materiais, fica mais fácil você riscar. Então, repetindo, essas réguas aqui são da Criarte, que é da Kátia Covas, que eu já falei para vocês da outra vez, que eu riscava com essa daqui antes, tá vendo? Não, com essa daqui, ó. Eu riscava com essa daqui antes. Mesmo com isso daqui ficando em cima do risco que eu pus, tentando riscar depois o outro sempre dava um probleminha. Tá? Mas para quem quer também tem esse tipo de régua, que é para você fazer esse tipo de trabalho no tecido. Existe também essa daqui, eu não sei de quem que eu comprei, se foi da Isami, é uma régua reta, que é japonesa também. É uma régua que pode ser usada em quilting, não, para quilting, mas ela também pode ser usada para sashiko, ó. Então, é uma régua que tem o pontilhado aqui, tá vendo? Então, é uma régua retinha, que na verdade é a mesma coisa que essa, só que um pouco mais elaborada, né? Mas também serve, é um material importado, se eu não me engano, é da Clover, é da Clover, tá vendo? E então, para quem
quer conhecer alguma coisa diferente. Da mesma forma em que você pode usar réguas para fazer elipses, círculos e tudo mais, você pode fazer também aquela flor que eu desenhei, por exemplo, eu usei esses moldes. Esse daqui foi uma amiga minha que me deu num bazar de trocas que nós fizemos aqui. Ela mesma riscou em acetato, enumerou, tá vendo que capricho? É da Rosa Maria Faria, essa daqui. Então, eu uso para fazer alguns desenhos. E essa daqui é importada, mas é igual, não tem nem o que pôr, nem o que tirar. E existem marcas nas feiras de vendas desse material, vocês encontram as mais diversas formas. Eu uso muito folha, né? Então, porque qualquer outra pode parecer muito, assim, fica meio copiado o desenho, né? Tem uma outra pessoa, que eu não coloquei o endereço dela aí hoje, porque eu me lembrei em cima da hora. O nome dela é Summer Caos e ela vende umas réguas, porque para isso daqui tem o fim que ela destinou essa régua. Só que às vezes a gente pode usar essa mesma régua para a gente riscar o tecido e fazer um sashiko, porque os desenhos que a Summer Caos põe nas réguas dela são muito bonitos, ó. Tá vendo? Então, combinando esses desenhos, quem tiver as réguas da Summer Caos também pode usá-las no lugar de ter que comprar todo esse material que tem aí. E aqui, que eu recebi pelo correio agora, esse carinho maravilhoso, aqui tem uns... Como é que chama isso? Eu sei que é... stencil, né? Então, tem esses stencils, que são da Rosana Pardo, e ela tem vários desenhos. Olha, ela tem esse daqui, que é lindo, super tradicional, que resulta nesse daqui, depois de feito, ó. Tem um vídeo dela na internet, que ela aparece na televisão, fazendo e mostrando como usar. Maravilhoso, ó. Então, tem o material e lá mostra como ser usado. Esse daqui... Tá vendo? Esse daqui é tão lindo o significado. Esse daqui são as ondas do mar, lembra que eu falei para vocês? E sabe o que é esses dois tracinhos aqui? Significa que as ondas do mar estão recebendo os ventos que vêm em todas as direções, não é uma gracinha? Né? Aqui, então, é uma onda com o ventinho em cima dela, né? Olha que graça. Então, já vem, e eu já tentei riscar no tecido, fica muito bom. Olha, porque tem stencils que ficam muito longe, a gente já tem que entender como é que vai acabar ali, e a gente que tem que terminar o desenho. Nos stencils da Rosana, conforme você coloca no tecido, você borda em cima do riscado e fica perfeito. Aqui são as famosas sombrinhas japonesas e quando fica pronto fica assim, ó. Que também pode ser virado assim. E tem esse último dela, que é, tá vendo? Que é um último, que é uma flor, que muito provavelmente deve ser uma flor estilizada daquela flor de caqui, que eles usavam no tingimento. Lembra que eu falei para vocês? Então esse material também está disponível. Eu também já deixei o endereço dela para vocês. É da Rosana Pardo, tá? E por que eu estou dando essa propaganda? Não é questão de ser propaganda, gente. É gente boa que está no mercado, que tem produtos com valores acessíveis e que vocês podem pedir pela internet, vocês podem pedir pelo WhatsApp, para vocês conseguirem fazer a técnica de vocês, para vocês desenvolverem, tá? Agora, eu vou pegar... isso daqui eu ia falar na hora que eu mostrei aquele livro dos motivos, né? Isso daqui, ele tem um nome, chama Bullet Jornal, né? Eu faço coleção porque eu não posso ver capa, eu adoro, tudo que parece livro, assim, eu adoro essas coisas. Eu achei lindo, comprei, não vi nem o que tinha dentro. Só que esse daqui... foi bárbaro, porque... não é esse. Esse daqui. Esse aqui foi bárbaro, porque quando eu abri, olha o que eu descobri. Vou pegar aqui no finzinho. Olha o que eu descobri, ó. Eu não tinha régua nem nada. Eu descobri que ó, cheio de pontinho. Então, aqui dá pra gente fazer um bullet jornal. O bullet jornal, vocês sabem o que é bullet jornal? Tem um americano que ele tá vivo, ele é moço ainda, ele é... O que ele é? Ele é, se eu não me engano, ele é designer.
lá nos Estados Unidos. E aí ele pegou ele fechou um contrato com uma empresa de um projeto grande e tal. E aí, ele para fazer esse projeto e chegar no final, ele usou um caderno e tudo que ele colocou nesse projeto, ele tinha no caderno. Então, às vezes, ele esquecia de um detalhe, pegava o caderno dele e levava aquela rascunhada toda na empresa e as pessoas ficaram admiradas em ver o processo criativo do cara registrado no material desse. Aí, não sei quem lá que publicou isso daí, e aí o tal do Bullet Journal ficou assim, ficou famoso porque as quilteiras passaram a registrar todo o processo criativo delas enquanto elas faziam um quilt, então virou uma febre. E aí começou a aparecer um monte de caderninhos desse tipo que são oferecidos para fazer bullet jornal, para fazer aqueles cadernos de artistas, né, que é o que mais é usado, isso daqui. Então, eu fiz o meu bullet jornal só de sashiko. Então, aqui eu não precisa ler as mensagens, porque vocês sabem que é aqui que interessa, né? Então, fiz o círculo e fui desenhando de forma geométrica para descobrir quais desenhos podiam ser feitos, tá vendo? Ora, por exemplo, aqui você pode fazer num tecido linhas tracejadas todas retas e paralelas assim. Mas se você fizer assim desencontrada, o seu sashiko também vai ficar bonito. Então, você tem as retinhas enquadradas e você tem as outras que você se permitiu desencontrar. Então, são coisas que na hora que você vai colocar no tecido, você vai inventando. Eu nunca fiz esse daqui no tecido, porque sei lá o que eu pensei aqui, não ficou legal. Aqui, que já tem no sashiko delas, que é aquele lugar onde os espíritos maus ficam perdidos e não atacam o corpo das pessoas, lembra? Tudo isso tem um significado. Aqui eu trabalhei fora e deixei o lado de dentro vazio, que é uma proposta que vocês podem fazer de sashiko também artístico. E aí você vai trabalhando. Aqui foi um coguinho que eu comecei a fazer, tá vendo? Usando aquela régua, lembra que eu falei para vocês agora? Aqui é um outro tipo. Esse aqui eu fiz, quer ver? Esse daqui ele fica tão legal. Ai, cadê? Eu não ia mostrar, mas... Bom, depois qualquer hora eu acho. Mas esse aqui ele fica muito legal, né? Então, tem mais aqui folhinhas e eu vou desenvolver. Gente, eu vou só trocar... eu vou trocar um pouquinho isso daqui, só um pouquinho para carregar, que estou com pouca bateria. Só me falem aí se eu já passei do tempo, porque eu só tenho mais um pouquinho para mostrar. Mas eu preciso trocar um pouquinho o som. Vocês vão ter que me dizer se vai ficar ruim demais. Olha, eu pus para carregar o celular, tá? Me deem um retorno se fica ruim. Agora, eu vou falar do mais importante, né, pessoal? Que são as linhas, tá? Então, vejam. Isso daqui também é da Kátia, né? Olha só, ela fez uma corujinha. Aqui a gente corta o fio. Eu não uso, porque aqui eu puxo a linha, já sai o fio total, né? 18 e 10. Então, gente, nós vamos ficar... Eu vou mostrar as linhas, vou falar rapidinho uns exercícios para vocês fazerem e a gente encerra, tá bom? Então, veja, o que eu gosto de fazer. Essas linhas todas aqui, elas são japonesas, tá? São linhas para sashiko e são linhas para kogi. Então, eu tenho essas cores aqui. O que eu faço? Eu abro a meada no meio e corto no meio. Então, elas me dão um fio desse tamanho aqui, dobrado, que ele sobe e desce. Todas elas eu faço trança, porque aí eu venho aqui, puxo um fio, eu não estou vendo no celular, deixa eu fazer aqui. Vou puxar aqui. Ó, eu puxo um fio aqui e ela vem numa boa, ó. Ó, eu consigo o fio numa boa.
Desculpa o mau jeito, mas é que para caber na tela a gente tem que, né? Então, eu costumo fazer isso porque eu faço muito sashiko quando dá tempo, é uma coisa, um serviço rápido, né? Que eu levo sempre na bolsa. Então, não dá tempo delas amassarem, de estragar e nem nada disso. O fio delas é esse fio aqui. Ele é um fio único e ele é torcido de forma que quando você puxe, ele não arrebenta, tá? E ele também não foi feito para ser usado desfiado. Então ele é feito, tá vendo que são vários fios, mas você não costuma desfiar esse fio, você usa inteiro para dar aquele volume no sashiko. Então você tem essas linhas aqui. Para quem for de Portugal, que eu sei que o pessoal de lá assiste, tem a linha Joaninha. A linha Joaninha, ela vem num novelo desse tamanho assim, que elas usam para fazer crochê, né? E aí eu enrolei assim, dessa forma, porque eu prefiro, ela ocupa menos espaço. Então a linha Joaninha, ela tem uma textura que não tem muito brilho e ela é muito parecida com a linha do sashiko. Então, para vocês que estão aí em Portugal, essa é a melhor indicação se não chegar a linha japonesa do sashiko para vocês. Vocês podem trabalhar tanto com a linha lisa como a variegated ou a mesclada. Então essas duas aqui são linhas japonesas com mesclado, tá vendo? São lindas, né? Eu comprei 2 novelos de cada, fiz a trancinha e vou usando, tá? As mescladas, elas dão um efeito muito bonito também. Quando você não tem nenhuma e nem outra, você pode usar também as linhas. Essas daqui são da Alessandra Maciel, tá? E tem aqui tem duas da Juliana também, a Juliana Megumi. Você pode usar linhas tingidas, tem a Jaque Carvalho que também tinge linhas, tem a Lúcia Chueri que tinge linhas, tem muita gente tingindo linhas e são de excelente qualidade. Então também tem o endereço delas aí para vocês comprarem. Esse tipo aqui, que é da Juliana também, é mais fininho, tá vendo? Que normalmente é para trabalhar com aquele tecido mais fininho, porque quando você trabalha com a trama mais fina, você precisa mudar para uma linha mais fina. Essas daqui são os repetecos daquelas que eu tenho lá. Então ela vem assim, eu trouxe para mostrar para vocês, ó. Ela vem, é da marca Olympus, tá? Eu paguei R$17 em cada uma, que é o preço dela. Então tem várias cores, ó. E aí, inclusive, essa daqui ela tem 18 metros, ó. Tá vendo? Ela tem 18 metros. E uma vez eu tava indo no... Ai, como que chama aquele? Tem um empório japonês aqui em São Paulo, chama Daiso. Eu tava na Daiso e aí eu comprei uma dessa daqui que tem 100 metros. Adivinha quanto? R$10 eu paguei. Porque lá na Daiso tudo é R$10. Aqui em São Paulo você acha R$9,99, né? Então, isso daqui eu comprei na Daiso. Quando eu voltei lá para pegar para toda a turma já tinha acabado. Então é assim, quando você encontra, compra tudo. Porque o mínimo que pode acontecer é você sair por aí e vender depois, né? Quando você não tem nada disso que eu mostrei, você tem outras opções, que são essas aqui, ó. Tá? A Rosana Pardo usa dessa daqui, tá? Mas só de pegar, vocês estão vendo que ela tem um brilho maravilhoso, né? Então, é maravilhoso, mas não é próprio para execução da técnica do sashiko. Ela tem brilho, ela é linda essa linha. Mas o sashiko, a qualidade técnica do sashiko está naquilo que ele propõe. E ele propõe você trabalhar com linhas que não tenham brilho, ó. Tá vendo? Por quê? Porque quando você coloca uma linha com brilho, é diferente quando você trabalha com uma sem brilho. A sem brilho, ela encorpa mais no tecido, ela é mais rústica. Tá vendo? Olha só, que maravilha. Então, essa daqui, o nome dela é Cotton Perlé número 5. Tá vendo? Olha aqui. Essa daqui é da Anchor. O pessoal fala Anchor, mas é de Âncora, das minhas correntes.
tá? Essa é das linhas correntes. E tem essa daqui, que é da Anko também, que é 100% algodão, tá vendo? Que é a Perlê número 8. Então, essa é a número 8 e essa daqui é a Cotton Perlê número 5, tá vendo? Então, e tem também uma última opção, que é a linha Moliné, que essa daqui é da Círculo, que é minha patrocinadora nas feiras, sempre manda material maravilhoso para as alunas. E essa linha aqui, ela pode ser desfiada em alguns fios. Quando eu trabalho com essa linha nacional no sashiko, eu uso o fio inteiro, porque ele é mais ou menos parecido com o fio da outra linha, de fato, do sashiko, ó. Tá? Enfim, ó, é mais ou menos, tá? Você pode tirar aí um pouquinho, mas eu faço com ela assim, porque ela não encorpa como essa, porque essa tem brilho, ela desliza, e se você deixar os 6 fios, vai dar o mesmo efeito que esse daqui, tá? E para encerrar, eu só vou mostrar alguns livros que eu tenho, né? Eu tenho, por exemplo, esse daqui, que depois vocês voltam no vídeo, fotografem. Eu gosto muito desse livro aqui, ele tem bastante Kogin, tá? Aliás, ele é um livro de Kogin, eu tenho e eu acho maravilhoso. Eu tenho esse de Kogin, que eu acho também muito legal, tá? Eu tenho esse daqui, que tem vários tipos de sashiko, então, para quem está começando, é muito legal também, indico. E esse daqui eu recebi essa semana, é um Kogin super elaborado, né? Para quem vai fazer roupão não, kimono, né? E também quem quiser ler um pouquinho a leitura sobre a cerimônia do chá, é um livro muito legal que fala do que é o sentar para tomar um chá com o japonês, é uma coisa muito legal. Eu também indico, isso aqui eu ganhei no Dia das Mães do meu filho, e é um Kindle, né? Então o Kindle, ele liga aqui, que não está ligando, o Kindle, ele tem algumas opções de livros. Você pode comprar vários livros e você consegue livros de leitura do Japão, livros de sashiko, de graça no Kindle. Então, aqui, não sei onde que tá, aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu peguei esse livro de graça no Kindle e é um dos melhores livros que tem. Se você for comprar agora, você vai ver que ele está custando 200 e poucos reais lá. O livro assim, maravilhoso como eu gosto, que tem cheiro de papel e tudo. Só que esse daqui, você vai e você vê o livro diferente, ó. Você vê assim, tá vendo? Você muda a página aqui, ó. E você vê no Kindle as informações do livro. Eles enquadram aqui, acabou, tá. Então é assim, você tem o livro Kindle também, para você ver alguma coisa que também você pode comprar na internet e ver. Então, pessoal, o que eu vou falar para vocês fazerem para a próxima aula é o seguinte, para o próximo encontro. Na terça-feira que vem, nós vamos fazer o sashiko boro, e vamos fazer algum tipo de sashiko moyazashi, tá bom? Então, se vocês quiserem, vocês podem trazer. Eu vou fazer o seguinte, como eu já estou muito atrasada, eu vou postar depois quais são os materiais, o que a gente vai ter que fazer. Conforme for, eu já solto até um vídeo e a gente já faz essa semana toda. Eu não estou prometendo, só se eu conseguir, tá bom? Se eu conseguir, a gente noticia aqui no grupo da Janete, no Memórias Bordadas e Costuradas, que, aliás, eu quero agradecer muito, porque esse projeto de amorosidade é muito importante para as pessoas que não conseguem ter acesso a esse tipo de conhecimento, e elas estão conseguindo fazer muitas coisas de longe, então é muito legal. Quero agradecer a oportunidade e o convite da Janete. E eu vou noticiar na minha página e a Janete vai noticiar aqui no grupo quando que eu vou soltar o próximo vídeo. Porque agora acabou a parte teórica. Uma coisinha ou outra que a gente pode falar,
a gente pode já começar a ir fazendo. Então eu já vou preparar o material, mais o vídeo, e eu volto então, talvez antes de 15 dias. A gente vai dando notícia para vocês aí. Eu agradeço a paciência de vocês. Hoje foi uma aulinha chatinha, para quem já conhece. Para quem não conhece, foi mais um mundo que se abriu. E a gente vai se encontrando por aí e vai aprendendo junto, tá bom? Muito obrigada. E não se esqueçam de fazer o minuto de silêncio para homenagear esses mortos que estão oferecendo para nós opções de vidas diferentes, dependendo das nossas escolhas, tá bom? Arigatô, arigatô, arigatô. Obrigada, obrigada, obrigada. Beijo grande, pessoal.